Oh
Olá, amigos do NEPOM, boa tarde. Muito bom estarmos aqui iniciando mais um ciclo, mais um ano no calendário terrestre. E aqui ao meu lado tem o nosso amigo Nilson. Suas saudações, Nilson. Olá, pessoal. Seja um feliz ano novo que passou, uma nova entrada de ano, e possamos começar 2021 com o pé direito. Que assim seja, né, Cícero? Que assim seja, usando todo o aprendizado de 2020, que foi um ano que nos trouxe muito aprendizado, e que sigamos com otimismo esse novo ciclo no planeta Terra. Vamos lá. Hoje nós estamos iniciando a temática do mês de janeiro, do Núcleo Espírita da Polícia Militar. Para quem não nos conhece, o Núcleo Espírita da Polícia Militar, o NEPOM, é uma instituição que fica aqui na cidade do Salvador, no estado da Bahia. E o nosso tema de janeiro, o tema central, é atividade espiritual no dia a dia. O que é que nós pretendemos trazer com esse tema? Principalmente a nossa consciência de espírito imortal que somos. Porque essa atividade espiritual não será apenas dos espíritos desencarnados, mas também de nós, espíritos encarnados. Porque estando na matéria, não deixamos de ser espíritos. Como Kardec nos elucida logo na introdução do livro O Livro dos Espíritos, lá no item 6 da introdução, ele diz que o homem participa das duas naturezas. Pelo seu corpo, participa da natureza material, da natureza animal. E pela sua alma, participa da natureza espiritual. Então, às vezes, a gente pensa que nós somos seres físicos, corporais, né, materiais, e que passamos por uma experiência espiritual quando a gente desencarna. Mas não, nós somos, na verdade, seres espirituais que, ao estar encarnados, estamos passando por uma experiência material. E esses tempos estão nos convocando muito ao despertar dessa consciência. Por isso, nós queremos abranger na atividade espiritual no nosso dia a dia, a nossa atividade de espírito encarnado ou alma, e também dos espíritos desencarnados, que Kardec nos fala também na introdução de O Livro dos Espíritos, que nos acotovelam, nos acotovela toda uma população de seres invisíveis que nos cercam, que estão o tempo todo conosco. Para isso, para a gente corroborar esse pensamento, e antes de passar a palavra a Nilson, eu queria ler aqui umas palavras de Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, lançado esse ano de 2020, a benfeitora Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco. Então, eu vou ler no capítulo 15, 3 parágrafozinhos. Vale a pena ler tudo, mas aqui para o nosso tema eu vou ressaltar só esse trecho. Quando as saudáveis lições do Evangelho de Jesus tornarem-se diretrizes de segurança e as revelações do Espiritismo forem absorvidas em tendenciar com mais facilidade que não existem dois mundos, como habitualmente se crê, o espiritual e o material, mas apenas o mundo em variados graus de manifestação. Ter-se-á mais cuidado com os pensamentos, as palavras e os atos, porquanto todas essas expressões de vida e atividade mesclam-se nas duas esferas, produzindo ressonância equivalentes ao teor vibratório de que se constituem. As criaturas humanas compreenderão que a jornada espiritual é uma continuação natural da física. Então, para que a gente perceba a mesma linguagem, né, os mesmos conceitos na linguagem de Joana, como as nossas atividades se mesclam, como uma vida, entre aspas, é a continuidade da outra, como o mundo, na verdade, é um só em várias manifestações. E daí hoje a gente resolveu começar falando de quem? Dos anjos guardiões, espíritos protetores, familiares, simpáticos, que estão sempre conosco. Então, para a gente entender melhor, a gente está aqui com o nosso amigo Nilson, que vai nos falar algumas experiências, algumas reflexões
sobre esses nossos amigos que nos cercam. Nilson, eu vou compartilhar um slide aqui, só para introduzir a sua fala. Certo. Pronto. Busquei lá no opúsculo que Allan Kardec editou em janeiro de 1862, o Evangelho na sua mais simples expressão, onde ele resume ali os postulados espíritas, né, para o conhecimento das pessoas que não tinham acesso. No item 28, ele diz o seguinte: como os homens estão em expiação na terra, Deus, como bom Pai, não os deixou entregues a si mesmos, sem guias. Eles têm seus espíritos protetores ou anjos guardiões que velam por eles e se esforçam para conduzi-los ao bom caminho. Então, Nilson, o que é que você pode nos dizer do anjo guardião, dessa convivência nossa com eles? Quem são? Como podemos entrar em contato com eles? A palavra agora é sua. Certo, Cícero. Como você já elucidou, dona Joana de Ângeles, nos informa, que nós temos essa vida dupla, né? Que na verdade é uma vida só, mas nós vivenciamos dois mundos. Esse mundo que nós chamamos de mundo material, que esse mundo, esse mundo de relação com as outras pessoas aqui no nosso planeta, né? Em relação ao planeta Terra, o contato físico, as experiências de trabalho, as experiências de família. E tem esse outro lado, que é o mundo que nós chamamos de mundo espiritual, não é? Que está, de uma forma ou de outra, ligado a nós. Não é? É por isso que todos nós somos médiuns, porque nós temos essa sensibilidade de entrarmos em contato com o mundo espiritual, tanto eles conosco, assim nós com eles. Então, o que é que Kardec chama a atenção? Lá na parte 2 do livro dos Espíritos, no capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Veja, a linguagem de Kardec, naquela época, mundo corporal. Nós já chamamos agora de mundo material, né? Mas é o mundo, nós damos a forma nossa, do corpo físico, né? Um homem, só separar uma mulher, né? Os animais. Então, essa intervenção dos espíritos em nossas vidas é uma coisa constante, né? Eles estão o tempo todo atuando em nossas vidas. Quando a gente fala de anjo guardião, né, que é a questão de hoje, está mais ligada também à questão dos espíritos que são ligados a nós por uma simpatia, que nós vamos falar muito, né, no decorrer de nossa fala, peço até que você colabore nesse momento, que quando a gente fala de anjo guardião, Kardec vem fazer essa pergunta aos espíritos, né? Na codificação está lá, nessa parte que eu falei no capítulo, na parte 2. Então, ele vem questionar, existem espíritos que estão ligados diretamente a nós? Como é que eles são chamados? Eles têm nome? Nessas, ele faz várias indagações, né, a relação dessa parte. Não é que você pode ir para eu poder completar minha fala aqui. Com certeza, porque para a gente é muito importante o nome, né? E a gente acha que para chamar alguém, a gente tem que saber o nome da pessoa. Então, a gente tem aquela curiosidade, eu preciso saber o nome do meu anjo guardião, como é que eu vou chamar, né, por ele? Isso. E essa pergunta foi feita, Kardec fez essa pergunta aos espíritos, né? Aí o que Kardec diz aos espíritos? Depende. Você quer escolher um nome, se tem a necessidade de um nome, coloque o nome que lhe aprover. Não é isso? Ele faz essa questão. Porque, na verdade, não é o nome, né, que vai atrair, é o seu pensamento, é o seu sentimento. Os espíritos de uma ordem mais elevada, eles não ligam tanto para um nome como a gente. Que Kardec fala, você pode chamar, por exemplo, por um nome de um espírito que você simpatize, né? E o seu anjo guardião atenderá em nome dele. Justamente, é isso. Por quê? Pelo que Kardec conseguiu coletar essas informações do plano espiritual com os espíritos superiores, eles disseram o seguinte, que o nosso anjo guardião, né, que nós chamamos de anjo de guarda, anjo guardião, anjo protetor, esses espíritos são de uma hierarquia espiritual elevada, certo? E muitas vezes
ele nem se encontra aqui no nosso planeta, né? Está em uma dimensão bem mais elevada, bem maior do que a nossa. Então, eles estão ligados a nós por onde? Pelo pensamento, pela sintonia. O que é sintonia? É o nosso desejo, as nossas vontades, né? É aquilo que nós emanamos no dia a dia, naquele momento que nós estamos em prece, em oração, no nosso recolhimento íntimo. Ele se faz mais presente o seu pensamento conosco, porque eles se encontram de uma forma ou de outra ligado a nós pelo pensamento, pela vontade de nos ajudar, de nos proteger, certo? Além do anjo guardião, nós vimos que o Kardec explica que eles têm uma hierarquia mais elevada, eles também quer depender do grau evolutivo do próprio espírito, né? O anjo guardião, ele está conforme o grau espiritual daquele protegido, né? Ele faz uma pergunta, os espíritos selvagens que se encontram ainda na infância espiritual, né? Eles se tem o mesmo anjo guardião da mesma proporções de hierarquia. Eu estou falando assim com as minhas palavras, mas foi mais ou menos o que Kardec perguntou. Aí eles respondem, não se pode dar a uma criança um professor que seja um filósofo, né? Seria um desperdício. Então está conforme o grau evolutivo daquele espírito. Não foi isso, Cissa? Mais ou menos que a gente viu? De Deixa eu ver se eu cada acho essa um. pergunta aqui. Exatamente, Nilson. Eu vou chamar a atenção de duas coisas. Uma que você falou aí, que o anjo guardião, às vezes ele não está aqui, ele tem uma hierarquia bastante elevada, né? Mas aí Santo Agostinho nos esclarece que a gente não se preocupe com isso, porque distância para eles não é obstáculo, né? No mesmo segundo que ele não está, ele está. A conexão é outra, é porque a gente pensa em termos de distância física. Ah, para ir para uma cidade muito longe, eu vou demorar. Mas para a espiritualidade e a espiritualidade superior, isso não é obstáculo nenhum. Então, eles podem nos atender em qualquer momento, né? A distância não é um obstáculo. E outra coisa que você estava falando aí, né, da hierarquia mais elevada, a gente lembra da escala espírita, porque Kardec colocou lá, né, uma escala para a gente ter um entendimento. Os espíritos imperfeitos seriam a terceira ordem, os bons espíritos na segunda ordem e os espíritos puros na primeira ordem. Então, a maioria de nós aqui no planeta Terra estamos na terceira ordem, que somos espíritos imperfeitos. Então, a gente pode dizer, Nilson, que os nossos anjos guardiões são espíritos de segunda ordem, porque estão, né, acima da nossa ordem, são mais elevados que nós, têm a capacidade de amar mais do que nós, né? Por isso conseguem nos ajudar mais. Isso é reconfortante, né? Porque são espíritos mais experientes e só o fato de amar muito mais que a gente já explica por que eles permanecem ao nosso lado. E aí, Nilson, depois, se você quiser completar alguma coisa, você completa, mas me siga com essa questão ao nosso lado. Quando é que o espírito, o anjo guardião, se liga a nós? E até quando ele nos acompanha? Certo, Cis? Existe uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que Kardec faz aos espíritos, na 492. Quer ver? Bote aí para a gente ver no slide. Pronto, Nilson, está aí o slide que você pediu, então, a questão 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Pergunta que Kardec fez. Vou deixar com você a resposta aí dos espíritos. Certamente. E ele aí responde. Quer ver? Passa a película para só vocês. Na tela. A resposta dos espíritos. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, esse espírito guardião, quando Deus determina a ele essa missão, essa tarefa, ele está vinculado a gente. É um trabalho que ele tem, né? Um bom trabalho que ele tem, de nos conduzir na nossa trajetória evolutiva. Porque nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes. Nesse processo evolutivo, nós precisamos de um aparato, né? É por isso que muitas vezes nós dizemos, Deus nunca abandona a gente, nós nunca estamos só. Existe sempre ali um bom espírito nos cercando para nos ajudar, tanto encarnado como desencarnado. E pelas as minhas reflexões, sabe? A nossa vida corpórea, né? Essa vida material que nós chamamos de vida corporal,
é muito, muito rápido, né? É muito rápido. E a vida espiritual ela é muito mais longa, muito mais prolongada. Então, não faria sentido o Espírito só acompanhar a gente na vida corporal, né? Então, ele tem sim essa tarefa de nos acompanhar tanto na vida corpórea, que é essa vida encarnada que nós temos, e a vida espiritual, que é a vida muito mais longa, muito mais prolongada, é a vida espiritual. Certamente lá a gente recebe os conselhos dele, as orientações, fazemos as nossas reflexões, somos convencidos a reencarnar, que já é outro assunto, outra parte, né? Já é um outro tema, mas aí a gente vai nos desenvolvendo e crescendo juntamente com esse espírito, né? Que, como você falou, já é um espírito de segunda ordem, né? Que já está num processo mais evoluído do que nós. Quem sabe também espírito de primeira ordem. Bem que, como ele falou, não vai se botar um general para cuidar de uma criança, nem um filósofo para ser professor de uma criança que está na alfabetização. Certamente esse nosso anjo guardião, ele tem uma hierarquia espiritual relativa à nossa, quer dizer, ele está muito mais à frente do que a gente, para que possa nos orientar melhor, né? Daqui a pouco a gente vai ver essa questão da hierarquia desses espíritos, desses anjos guardiões. Não é isso, Cícero? Isso, Nilson, interessante, você me chamou a atenção agora, porque você falou aí, como Kardec nos explica, né, que os espíritos respondeu, que nós somos criados simples e ignorantes, e vamos evoluindo, crescendo em conhecimento, experiência, né? Então, esses anjos guardiões, esses espíritos mais elevados, eles também foram criados simples e ignorantes, não é? Só que Perfeito, Cícero. caminharam mais, já caminharam, caminham há mais tempo, já tem mais experiência, porque algumas filosofias da Terra pensam que Deus criou espíritos maus, né, os chamados demônios, diabo, e espíritos muito bons, chamados anjos, arcanjos, né, e os homens separados. Mas a doutrina espírita é profundamente esclarecedora nessa parte, porque ela nos diz que todos fomos criados do mesmo modo, somos todos iguais perante Deus, né? Fomos criados simples e ignorantes. Aqueles que vão logo buscando o caminho do bem vão mais rápido, né? Mas todos teremos essa chance. Pode completar aí esse raciocínio que eu gostei da sua fala. Justamente, justamente, é isso. Você tocou no ponto crucial aí agora. Porque se Deus tivesse criado, nós estamos falando de anjos guardiões, se Deus tivesse criado espíritos já elevados, em hierarquia elevada, por que nós teríamos esse trabalho todo de evoluirmos, né? A ter quedas, errar, né? Adquirir débitos com as leis divinas. Então seria, né, uma injustiça, né? No meu ponto de vista aqui. Porque às vezes eu brinco assim com meus amigos. Às vezes nós estamos conversando sobre espiritismo, no meu trabalho, na minha família. Eu gosto muito de conversar sobre espiritismo. Para mim, toda hora, espiritismo é uma coisa natural. Então, aí eu pedi a ele assim, meu amigo, se Deus tivesse criado espíritos já evoluídos, bons, justos, eu vou ter que ter uma conversa com Deus. Eu vou ter que marcar audiência com eles. Ah, peraí, pai, peraí. Como é que o senhor já cria espíritos bons e eu estou aqui passando por esse perrengue todo? Não pode. Arriscado aí, né? Para o inferno, para o brau, na nossa linguagem. Então, Deus não criou espíritos diferenciados. Ele criou todos nós simples e ignorantes. O processo evolutivo do espírito, ele vai evoluindo, entrando nas escalas evolutivas. E o nosso anjo guardião também está nesse processo evolutivo, né? Ele vai caminhando junto conosco. Claro que ele é um espírito que está à frente da gente, né? Certamente, assim, posso até dizer, ele deve ter também um anjo guardião muito mais elevado que ele, não é isso? Então, assim, é uma escala evolutiva, certo, Cícero? E a gente vai ver também que muitos espíritos se ligam a gente pela afinidade. Não é só o anjo guardião que está em volta da gente, como você leu aí o capítulo Dona Joana de Anjos, em Vidas Vazias. Espíritos, nós estamos em volta de nós, há espíritos. O que nós atraímos eles? Conforme a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? Os nossos desejos mais íntimos é que atrai esses espíritos para junto de nós. Certo? E muitas vezes há espíritos que são nossos familiares, entes queridos, dessa encarnação ou de outras encarnações, que se simpatizam conosco, com as nossas dores, simpatizam com as nossas vitórias, com as nossas derrotas, né? E vêm nos ajudar de uma forma ou de outra, conforme a sua capacidade evolutiva, intelectual e moral. Não é isso?
Isso, Nilson. Então, eu quero que você me esclareça uma coisa agora. Você chamou bastante atenção essa questão de afinidades, e a gente estudou que o anjo guardião, ele recebe essa missão de Deus, né? De estar ao nosso lado, do lado do seu protegido, guiando no caminho. Eu vou botar daqui a pouco o slide dessa missão dos espíritos guardiões, que eu acho maravilhoso. Mas antes disso, já que você tocou nesse assunto, teria também um espírito do mal designado por Deus para estar do nosso lado? Que o anjo guardião a gente viu que sim, ele é designado por Deus para nos acompanhar. E os espíritos maus, né, entre aspas, como é que eles se aproximam de nós? Como é que eles vêm para o nosso lado? Isso. Assim como Deus não criou espíritos perfeitos, ele não nos criou de espírito voltado para o mal. O mal é uma ignorância, né? É o desconhecimento das leis divinas. Então, quando nós estamos desconhecendo essas leis, nós não sabemos como elas funcionam e nós as desrespeitamos, nós estamos praticando o mal. Veja um fato, né? A pessoa não sabe que o aborto, ele está ali colocando para fora um espírito que está para nascer. Ela está ignorando, às vezes ela pensa ali que é só ali um feto, é a carne só. Então, ela, pela ignorância, de desconhecimento, ela pratica o aborto. Mas no momento que ela descobre que ali existe uma centelha divina, que está se preparando para reencarnar, para vir ao mundo, para passar pelas suas provas, passar pelas suas expiações, para refazer a sua história, ou até mesmo para vir uma missão, ela jamais ela cometeria o aborto, né? Ela saberia que ali existe vidas duplas, existe a vida material e a vida espiritual. Então, ninguém é mal, nós somos desconhecedores das leis divinas. Quando nós criamos a consciência disso, nós passamos a agir melhores, fazer melhores escolhas. Então não existe um anjo guardião de um lado e o espírito mal do outro. Você faça isso, você faça aquilo, não. São as nossas escolhas, né? As nossas decisões, é o nosso livre-arbítrio. Claro, se a gente está ali confabulando em fazer algo mal, prejudicar alguém, né? Ter uma ação negativa, quem é esse espírito que está em volta da gente? O espírito mesmo naipe. Ele vai ser atraído ali pela sua vontade, né? Ele também tem o mesmo desejo, então ele vai te ajudar você a concluir o seu pensamento, a sua vontade, né? Assim como o espírito do bem, um espírito elevado, como nós estamos chamando de anjo guardião, ele está sempre predisposto a nos ajudar a conquistar aquilo que vai nos elevar moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Então, ele está ali nos apoiando. Não que ele vai fazer por nós, muito pelo contrário, ele está ali para nos inspirar, nos dar uma vontade maior, nos incentivar pelo pensamento, fazer com que você acorde cedo, faça aquilo que você tem que fazer, vá determinado até seu trabalho e qualquer outra coisa na sua vida. Certo? Eu acho que ficou bem claro aí. O que é que você achou? Certo, então nós podemos concluir o quê? O anjo guardião, ele é designado por Deus para nos acompanhar como, né, como no nosso crescimento, né, para nos intuir, como você está falando. E Santo Agostinho fala uma parte maravilhosa que ele diz, né, nos questione, pergunte ao anjo guardião. Na verdade, eles querem que nós tenhamos essa relação melhor com eles, que peçamos orientação, porque vai vir de maneira sutil, como o Nilson falou, eles não vão fazer por a gente, mas vão nos orientar, vão nos incluir, vão inspirar coisas boas, inspirar força para que a gente dê conta do nosso crescimento. Mas os espíritos que ainda estão no mal, na ignorância, como o Nilson explicou, não existe um desígnio de Deus para que eles estejam ao nosso lado. Esses aí a gente atrai pela nossa conduta, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. São aqueles que se afinam conosco pela nossa inferioridade ainda, então se aproximam de nós. Mas não é uma missão, né? Como o anjo guardião é uma missão. Os outros a gente atrai pela nossa afinidade. Justamente, assim como nós podemos atrair espíritos melhores, melhorados, né? Que se preocupam com o nosso progresso. Então, nós podemos atrair também espíritos que querem, sim, nos levar à nossa bancarrota espiritual, né? A nossa falência espiritual. Porque, às vezes, ele está na ignorância, ele sofre e quer ver o outro sofrer, né? Então, ele ser pela nossa vida, nossa vigilância,
um momento de distração nossa, a gente pode sintonizar com esse espírito, criar uma sintonia e ele conduzir a nossa vida para caminhos tortuosos. Ao despertar, né, a gente percebe isso, que não estamos dando muito certo, as coisas estão dando errado, a gente é desperto para isso, e aí atraímos novamente o anjo guardião. A gente vai ver se os anjos guardiões se afastam de nós. Kardec faz essa pergunta, né? Se eles se afastam, eles se abandonam de nós. Então ele vai ver que eles se afastam quando a gente não dá ouvido a eles. Quando a gente volta a escutar eles, eles automaticamente estão junto de nós. Mas eles não nos abandonam a gente. Eles apenas estão à distância, nos observando à distância, esperando o nosso livre-arbítrio, né, para poder se aproximar de nós. Certo? Perfeito, respeitando o nosso livre-arbítrio. Eu vou colocar o slide aqui que eu prometi, da missão do anjo guardião, que eu acho muito belo. Vou botar aqui como os espíritos responderam a Kardec. Está aí na 491. Qual a missão do espírito protetor? E aí os espíritos responderam: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Eu acho magnífico isso, principalmente nos momentos que nós vivemos de tantas aflições, saber que podemos contar com alguém que nos orienta, nos consola, nos levanta, em nome de Deus, né? Nos auxilia aqui. Então, para a gente lembrar aquela atividade espiritual do nosso dia a dia, não estamos sozinhos, hora nenhuma, em momento algum. Não é isso, Nilson? Isso aí, se Santo Agostinho nos chama a atenção, se nós valorizássemos essa crença do anjo guardião, que como a gente falou, que não é um ser especial, é um espírito que conseguiu chegar a uma hierarquia um pouco mais elevada do que a nossa, que está sempre a nos proteger. E junto a ele, milhares de espíritos no bem, né, que trabalham no bem, que se aproximam de nossos lares naquele momento do evangelho, né, que se aproxima de nós naquele momento que nós estamos fazendo a nossa prece individual ou coletiva, a casa espírita, ou seja, em qualquer lugar que estejamos, coletivamente orando em prol da humanidade, em prol daquela comunidade, em prol de alguém que está precisando de uma ajuda. Então, a gente está atraindo esses espíritos do bem, que estão sempre em volta de nós, para nos ajudar a acertar, né? Acertar, a errar menos. E se a gente der ouvido a eles, gente, como a nossa vida vai mudar. Como a gente vai criar menos débitos com as leis universais, né? E perseverar no caminho do bem, da caridade, da solidariedade. Acho que o assunto está ótimo, né? Isso aí, acho que... Com certeza, é um Como é que tá aí assunto que nos atrai bastante, nos chama bastante atenção. E aí, como a gente quer chamar a atenção de que nós também somos espíritos, quando a gente busca essa sintonia com o anjo guardião, como o Nilson falou, a gente entra numa vibração melhor e ajuda o planeta também, faz a nossa parte. Além de receber, de nos colocar em posição de receber melhor a ajuda do anjo guardião, que é um espírito de ordem mais elevada que a nossa, nós ajudamos o nosso planeta, o nosso ambiente, quem está do nosso lado, seja encarnado ou desencarnado, pelo melhoramento de nós mesmos, melhoramento dos nossos pensamentos, né, dos nossos desejos. É muito bom porque há uma solidariedade entre os mundos, entre os seres. Nós podemos ajudar quem está no nosso lado, melhorando a nós mesmos. E isso é importante. Quando a humanidade se perceber que o sentido da vida é amar, né? Evoluir, crescer, e crescer nós todos juntos, a gente logo, logo vai perceber a presença dos nossos anjos guardiões ao nosso lado. Não como, assim, como babá, não como um protetor que vai nos livrar do mal. Não, muito por isso. Ele vai nos ajudar a acertar, como eu já falei, acertar mais, a fazer melhores escolhas. Né? Sempre existe dois caminhos na vida. Então, se a gente prestar um pouquinho mais atenção nas nossas intuições, nós podemos sim acertar mais. Valeu? Com certeza. E está na hora, né, da gente ter essa consciência e escolher melhor, fazer melhores escolhas.
Então, Nilson, hoje tivemos uma ideia mais clara sobre os anjos guardiões, espíritos protetores, familiares e simpáticos. O pessoal vai ler lá no Livro dos Espíritos, tá? A partir da questão 489, é maravilhoso. Então, para a gente ter uma ideia, o anjo guardião é aquele nosso espírito protetor de uma ordem mais elevada. Os espíritos, que também são protetores, mas que nós chamamos de familiares e simpáticos, são aqueles que se ligam a nós por uma afinidade, que nos ajudam, que de alguma forma querem o nosso bem, mas que não precisam ser de uma ordem mais elevada, às vezes é aquele igual a nós mesmos. Então, eles vão nos ajudar na medida das suas forças, né, da sua própria evolução. E o que a gente chama de mau gênio, os espíritos que a gente concluiu aqui como espíritos maus, entre aspas, são também atraídos por nossa afinidade, né? Eles se afinam conosco pelas nossas imperfeições. Então, qual é o nosso caminho? Procurar cada vez mais melhorar em pensamentos, atitudes, porque assim também ajudaremos até aquele irmão que ainda é igual a nós, mas vendo a nossa mudança, vai também ter a chance de começar a mudar, pensar melhor, agir melhor e aprender a amar, que é isso que a gente está fazendo aqui nesse planeta. Não é isso, Nilson? Certamente, Cícero. Então, como você falou, se mantermos nossos pensamentos de forma coesa, né, reta, que é só vigiar e orar, é aquilo que Jesus nos ensinou. A gente sabe que muitas vezes nós estamos devagando no pensamento, chega um pensamento negativo, né? A gente vai se deixa ser levado. Então, o que é que tem que fazer? Retornar a uma postura de um pensamento positivo, de um pensamento bom, equilibrado. E as orações diárias no nosso lar, nas casas de orações, no nosso caso, que são os centros espíritas, frequentar um centro espírita, frequentar uma igreja, né, que esteja lá orando para o bem da humanidade, e fazer o culto do Evangelho do Lar, que é de fundamental importância, todo cristão, todo espírita, ter o culto do Evangelho no lar. Para quê? Para atrair esses espíritos do bem, atrair esses espíritos simpáticos, esses espíritos familiares, e atrair o nosso anjo guardião, para nos ajudar a manter a harmonia, né, a paz no nosso lar e iluminar o mundo. Né? Quando todos os lares do mundo inteiro estiverem convidando Jesus para, né, fazer morada nas suas casas, logo, logo o nosso mundo se tornará um mundo melhor. E é o que nós preconizamos, é esse mundo novo, esse mundo de regeneração. Certo, Cícero? Maravilha. E que tenhamos um 2021 com maior intimidade com o nosso anjo guardião, buscando cada vez mais nos entender como espírito imortal que somos, porque assim a gente vai ajudar todo o nosso planeta, todo o universo, mesmo na nossa pequenez. É a questão da parábola dos talentos. Não importa se você recebeu só um talento, você tem que multiplicar ele. Não é direito nosso enterrar o nosso talento, porque ele foi nos dado para que multipliquemos. E Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, o talento que eu recebi agora é o que eu sou capaz de desenvolver. Então, jamais pensemos que Deus nos deu um talento que nós não podemos desenvolver. E não vamos enterrá-lo, vamos sim usá-lo para o bem de todos nós. Assim, amigos, nós desejamos realmente que o nosso ano seja de muito crescimento. Então, a nossa oração é essa: que possamos cada vez mais estar junto do bem, sintonizar no bem, nos conhecer, conhecer a nossa essência de espírito, aproveitar todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Palavras de Dona Joana de Ângeles: quando o espiritismo for bem absorvido, que a gente possa absorver todo esse conhecimento, realmente que ele faça parte de nós e que não seja apenas um conhecimento, que a gente consiga integrar esse conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia, na atividade espiritual do nosso dia a dia, que é o nosso tema central, agora de janeiro. E em todos os outros sábados nós vamos estar trazendo essa lembrança de que somos espíritos imortais e participamos da natureza espiritual pela nossa alma, embora estejamos no corpo físico, participando também da natureza animal. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que nos dê o pão do ânimo de cada dia, para que a gente se levante animado, na certeza de que cada dia
seja no plano físico ou no plano espiritual, é um dia para crescermos e para chegar mais perto da perfeição que Ele espera de nós. Que assim seja e até logo.